Hi Bob, eu tenho que confessar que essa temporada não começou tão boa quanto eu esperava. Mas calma, eu não tô dizendo que essa temporada é ruim. Só que as outras, desde o primeiro episódio até o último, a série manteve a régua lá em cima. Nessa, o início foi um pouco mais tranquilo, mas o final da temporada foi digno de For All Mankind. Hoje, eu vou te trazer o quarto vídeo da série de For All Mankind que eu tô fazendo aqui pro canal. E vou te contar tudo o que aconteceu na quarta temporada. Por isso, se você não viu o resumo completo da primeira, segunda ou da terceira temporada, pausa esse vídeo e clica no card aqui em cima para relembrar de tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma cena. Eu sou o Paulo Viegas e antes de continuar, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. Em 1996, Ellen se reelege como presidente dos Estados Unidos e fica marcada na história ao legalizar o casamento homossexual durante o seu segundo mandato. Após sua aposentadoria, ela se casa com a Pen, consolidando a sua história pessoal e política. O Al Gore sucede a Ellen na presidência e em uma parceria com Gorbachev que reforça a aliança aos Estados Unidos e União Soviética, pondo um fim definitivo à Guerra Fria. Enquanto isso, Marte avança com uma colaboração internacional sem precedentes, a Marte 7, ou o M7, unindo nações como os Estados Unidos, União Soviética, Índia e Coreia do Norte. A Helios, mais uma vez, revoluciona as viagens interplanetárias com a propulsão a plasma, eliminando a necessidade das antigas janelas de lançamento. Ed Baldwin é subcomandante da Happy Valley. E junto com o Grigori, aquele que era capitão da nave soviética na terceira temporada, eles lideram uma ousada missão para rebocar o asteroide Cronos até Marte para minerá-lo, extraindo os seus recursos. Durante o procedimento, os cabos da Ranger 1 se rompem e Grigori Parker sai da nave para tentar consertar, mas tudo dá errado. Parker morre e Grigori fica preso e perdendo oxigênio. Ed então é forçado a tomar uma decisão dolorosa de desacoplar a nave do braço de reboque, condenando o russo à morte para salvar a sua tripulação. Margo vive isolada e está sendo deixada de lado pelos soviéticos quando é abordada por uma mulher misteriosa que entrega um cartão com o seu telefone para ela, tentando recrutar a ex-engenheira da NASA. Nos Estados Unidos, conhecemos Miles Dale, um petroleiro desempregado que luta para sustentar a sua família e, sem muitas opções, aceita o trabalho para ser minerador em Marte. Dani é chamada pelo novo administrador da NASA, o Eli, para voltar para Marte e assumir a Happy Valley. Dani e Miles chegam em Marte e as suas recepções são drasticamente opostas. Para Dani, tudo é surpreendentemente positivo, já que o que antes era um espaço pequeno e desconfortável, agora tem um refeitório enorme, comida de qualidade e muitos outros avanços. Já para Miles, a realidade é muito pior do que tinham prometido. Ele não tem comunicação com a Terra por causa de um satélite com defeito, e também é cobrado por itens básicos como pasta de dente, uma comida que mais parece pedra e muitas outras coisas horríveis. Dani também reencontra o Lee, aquele astronauta coreano, o primeiro a pisar em Marte, mas ele finge que não conhece ela na frente do seu comandante, por causa da pressão cultural do seu país. A Coreia, a parte de todos, também mantém uma área isolada na Happy Valley, exclusiva para sua equipe, que ninguém tem acesso ou sequer jurisdição. Determinada a fazer a diferença, Dani decide reparar o satélite defeituoso. E após uma complexa operação de 7 horas, ela consegue restaurar a comunicação, permitindo que os operários da Helios passem a ter contato com as suas famílias. Na Terra, a Leida, ainda perturbada com a perda da Margo e com a explosão na NASA, sofrendo uma espécie de transtorno pós-traumático, pede demissão da agência. E um encontro casual com a Kelly, que agora está na Terra criando o seu filho Alex, a Leida descobre que o projeto dela para encontrar vida em Marte foi adiado após o desastre com o asteroide. As duas então se juntam e levam o projeto da Kelly para o setor privado. Enquanto isso, Margo enfrenta um pesadelo na Cidade das Estrelas, com Gorbachev enfrentando um colapso financeiro e disputando a presidência com Korzenko. Ela é envolvida numa turbulência política, com ruas desertas, falta de alimentos e violência policial. Tentando defender um jornaleiro próximo da sua casa, Margo também é brutalmente agredida e levada pelas autoridades para uma prisão. Durante o interrogatório conduzido pelo Tenente Stepan, Margo é questionada sobre o cartão dado pela mulher misteriosa, que é identificada como líder da KGB contra o Korzenko,
Mas antes do Stepan poder avançar, a prisão é retomada por forças leais ao Gorbachev. O coronel Vidor parece que vai resgatar ela, mas interrogando o Stepan, descobre que o cartão está ligado à contra-espionagem da KGB, uma ala da organização apoiadora do Korzenko. Com um desdobramento rápido, Korzenko vira o novo líder da União Soviética e Margo é levada até a mulher misteriosa, Irina Morozova. Com Korzenko assumindo o poder, Irina se torna diretora da Roscosmos e convida Margo, do jeitinho soviético, a trabalhar para ela. Kelly e Aleida apresentam o Seeker, um projeto robótico para procurar vida em Marte, mas enfrentam rejeições de todos os lados, incluindo da Helios. Assim, elas recorrem ao Dev, que inicialmente recusa, mas depois decide financiar o projeto, com autorização do Bill, o lendário amendoim da NASA, que tem parte das ações da Helios. Os três lideram uma ousada manobra para retomar o controle da empresa, e Dev reassume o comando. Em Marte, Miles, desesperado por seu baixo salário e problemas financeiros, começa a trabalhar para o Ilya, dono de um bar clandestino no Happy Valley, depois de entrar em uma área restrita dos norte-coreanos para conseguir um termostato e consertar o destilador de bebidas do bar clandestino. Durante o roubo, Miles dá de cara com o Lee, que permite que ele pegue o equipamento, mas em troca exige que o Ilya contrabandeie a sua esposa para Marte. Ed lida com tremores em sua mão, que acontecem de vez em quando, e durante uma missão crítica, quando a doença ataca, ele delega o comando da Ranger 1 para Svetlana, uma astronauta russa. Svetlana e Vassily, um mecânico parente de um membro do alto escalão do governo Korzenko, brigam, e durante o confronto, Svetlana empurra ele, o que danifica o seu traje e coloca a vida dele em risco. Irina ordena que Svetlana retorne à Terra para enfrentar o julgamento soviético. Em outras palavras, a sua morte. Danny, preocupada com a vida de Svetlana, se recusa a cumprir a ordem, desafiando o tratado do M7. A decisão de Danny coloca a cooperação entre os americanos e os soviéticos em risco, com a Rússia cortando sistemas e revogando o comando da Danny na Happy Valley. Após intensas negociações, é acordado que Svetlana será julgada na Índia, um território neutro do M7. Antes de partir, Svetlana e Ed, que já tinham um climinha pintando entre eles, se beijam. Com a perda da Svetlana, a relação do Ed e da Danny fica cada vez pior, ainda mais quando ela acusa o Ed de ser parcial com quem ele gosta, mencionando o trauma da morte do Jimmy, que aparentemente se matou depois de ter sido deixado sozinho. Margo, agora na Roscosmos, descobre que o desastre no asteroide Cronos foi causado por um erro de fabricação nos parafusos da estrutura, de responsabilidade dos russos, e Kirill, o comandante do setor, admite ter encoberto. Irina afirma que ele foi apenas demitido, mas Tanya, a única da agência russa que se aproximou da Margo, revela que Kirill foi levado pela KGB, e por isso ele deve estar morto, expondo ainda mais o autoritarismo do regime. Miles descobre que uma pedra que ele enviou para sua filha é uma joia valiosa na Terra, e assim ele decide começar a traficar pedras para a Terra, mesmo sem o apoio do Ilya ou da Sam. Em uma das suas buscas, ele cai em um buraco, e Sam, percebendo a sua ausência, sai da base atrás dele e descobre que, apesar da queda, o Miles está vivo. A descoberta de um asteroide apelidado de Cachinhos Dourados desperta uma corrida frenética entre os Estados Unidos, a União Soviética e a Helios. O asteroide possui uma quantidade colossal de irídio. A quantidade contida no asteroide é maior do que todo o irídio já extraído na Terra. O problema é que eles só têm 6 meses para capturá-lo antes que ele passe por Marte e se perca no universo. E assim, as potências se mobilizam para garantir a captura da rocha. Na Helios, o Dev decide que ele vai pessoalmente para Marte, deixando a Aleida no controle das negociações da empresa. Ele também convida a Kelly para ir. Ela aceita, mas com a condição de levar o seu filho, e o Dev aceita. Enquanto isso, o presidente Al Gore toma os créditos pela descoberta do asteroide em um discurso, irritando profundamente Korzenko, o presidente soviético. E para solucionar isso, uma cúpula entre os Estados Unidos, a União Soviética e todo o M7 é marcado na Cidade das Estrelas, para decidir a divisão dos recursos. Em Marte, Miles continua lucrando com o contrabando de joias, e muito, inclusive o suficiente para sua esposa comprar uma casa na Terra. Já a doença do Ed continua piorando. Cansada de tudo que vem acontecendo com o Ed, a Dani toma uma decisão drástica.
ela remove o Ed da posição de piloto do Ranger 2, destinado à captura do asteroide, e também dispensa ele da sua função de subcomandante da Happy Valley, criando uma grande racha na liderança da base. A cúpula do M7 se reúne na Cidade das Estrelas, e durante as negociações, a Leida, representando a Helios, apresenta sua proposta com um custo para a cúpula de 2 trilhões de dólares, para um retorno de 20 trilhões, mas em 40 anos, gerando o caos entre a liderança. Margo, trabalhando secretamente, usa as câmeras do local e um fone de ouvido para se comunicar através da Irina. Juntas, elas se reúnem com o Eli, o diretor da NASA, e a Leida para propor uma solução alternativa. Ao invés de minerar o asteroide em Marte, elas querem trazer a rocha gigante para a órbita da Terra e utilizar a infraestrutura lunar, apresentando assim um custo de mineração bem menor e muito mais rápido. Margo decide se revelar quando Irina se complica com os detalhes técnicos, mas a sua pupila se recusa a trabalhar com ela. Sob pressão, Margo é forçada a fazer uma declaração pública, afirmando que desertou para a União Soviética e alegando que estava cansada de ver os americanos priorizando o lucro em detrimento das pessoas. Em Marte, Ilia tira o Miles da operação de contrabando, quando descobre os seus negócios paralelos com o tráfico de pedras. Revoltado, Miles conta para o Lee que o Ilia nunca teve a intenção de levar a sua esposa para Marte. Enfurecido, Lee reúne outros norte-coreanos, que espancam o segurança do Ilia e entregam para o Miles o controle do barco clandestino e das operações de contrabando. Enquanto isso, Sam, revoltada com as constantes buscas pela base, cortes de salários e redução nos bônus, começa a incitar os operários da Helios para uma revolução. Ed, que foi mantido no cargo de gerente de operações, toma conhecimento das novas reduções dos benefícios e, ainda ressentido por ter sido destituído do posto de subcomandante, conta de antemão a decisão para os trabalhadores e inflama ainda mais eles, se tornando o líder de uma greve contra Helios. A greve dos mecânicos em Marte entra no seu 7º dia, interrompendo a produção do combustível necessário para trazer o asteroide Cachinhos Dourados para a Terra. As negociações fracassam, já que a maior exigência dos trabalhadores é que o asteroide seja mantido e minerado em Marte. Determinados a retomar a produção, os países do M7 mandam os astronautas religarem os aparelhos de produção de combustível sem o apoio dos funcionários da Helios. Só que uma das grevistas sabotou o equipamento, que resultou em uma explosão que mata um astronauta e deixa outros gravemente feridos. Dev, Kelly e Alex também chegam em Marte. Dev reúne os mecânicos da Helios e encerra a greve, oferecendo um bônus gigantesco, além de imunidade pela revolta. E todos, com exceção de 5, aceitam a proposta. Dev então visita o Ed e propõe uma aliança audaciosa. Juntos, eles planejam roubar o asteroide para manter ele em Marte. Dev admite que comprou os mecânicos como parte do seu plano, visando identificar qual deles realmente acreditava na causa. Enquanto isso, na Terra, Margo é enviada para Houston, com imunidade garantida entre o líder da União Soviética e o presidente americano. A ideia é que ela ajude no planejamento de como enviar o asteroide para a órbita da Terra. Nos Estados Unidos, o Sergei vive uma vida simples como professor e está até casado com uma americana. Quando ele ouve a declaração pública da Margo e a sua chegada nos Estados Unidos, decide viajar para Houston para reencontrar o amor da sua vida. Encontrando primeiro a Leida, ele revela algo que Margo não contou. Ela só colaborou com os soviéticos depois da KGB estrangular ele na frente dela. E assim, comovida, a Leida concorda em marcar um encontro entre os dois. Durante o reencontro, Margo tenta afastar o Sergei, mas ele alerta ela que Irina era sua supervisora na KGB, a responsável por destruir a vida dos dois. Por isso, Margo não pode confiar nela. Em Marte, Kelly parte em uma missão de 3 dias fora da Happy Valley para trabalhar no seu projeto e deixa o Alex sob cuidados do seu avô. Só que o Ed entrega o neto para outra pessoa, enquanto mergulha de cabeça na conspiração com Dev, recrutando os mecânicos da Helios. O plano é desviar o asteroide Cachinhos Dourados para Marte, ao invés de ele ir para a Terra, interceptando a comunicação da Ranger 2 e usando o Miles para contrabandear os equipamentos da Fênix. O Ed está tão descontrolado que até usa o Alex para recuperar uma caixa apreendida, fazendo ele invadir uma sala de segurança por um duto de ventilação. Com tudo pronto, a execução do plano depende da Samantha.
que está a bordo da Ranger 2. Ela precisa trocar um aparelho na nave, o Discriminador. O problema é que o aparelho fica bem no meio do centro de comando da nave, na frente de todos os tripulantes, incluindo Palmer, que virou o novo subcomandante da Happy Valley e tem ordens para supervisionar a Samantha. Samantha aproveita uma oportunidade e causa um curto no Discriminador da Ranger 2 e se oferece para buscar o equipamento reserva. Ela aproveita a situação e instala o dispositivo contrabandeado, dando ao grupo do Ed e do Dev acesso para manipular o sistema. Enquanto isso, para monitorar as comunicações, Miles e Ed pedem ajuda do Lee, que libera o acesso às imagens de espionagem dos norte-coreanos. Porém, Cho Bung-yo, o líder dos norte-coreanos, descobre o transmissor e suspeita da NASA, então leva a questão para Danny. Ela, investigando, descobre o roubo de vários itens, desmascarando o negócio paralelo do Miles e levantando suspeitas sobre uma possível conspiração. Para lidar com a ameaça, a NASA e a Roscosmos ativam 2 agentes infiltrados na Happy Valley, Mike Bishop, da CIA, e o Timur Avilov, da KGB. Eles rapidamente encontram o Miles e, quando o interrogatório não tem sucesso, recorrem à tortura para obter as informações. Ao mesmo tempo, Kelly começa a desconfiar das ações do Ed e confronta ele, mas ele só desconversa, falando só sobre o seu sentimento pessoal, admitindo que nunca quis voltar para a Terra porque tem medo que o fim da sua vida seja algo insignificante. Jung utiliza as filmagens da Happy Valley para rastrear os passos do Miles até o local onde o grupo trabalha secretamente. Refazendo seus passos, ele encontra o local e está prestes a atacar os mecânicos da Helios quando é surpreendido pelo Lee, que o nocauteia depois de uma luta e ele apaga. Na Terra, Margo e Sergei começam a trabalhar juntos, escondidos na casa da Aleida, para encontrar uma nova solução viável para trazer o asteroide para a Terra. Durante o processo, Sergei tenta convencer a Margo para fugir para o Brasil, que com certeza aceitariam eles, porque com a ajuda dos dois se tornaria uma potência espacial. Quando Margo começa a considerar a ideia, um agente da KGB descobre o Sergei e mata ele no seu hotel, fazendo parecer que ele tirou a sua própria vida. Mike e Timur continuam interrogando Miles, e quando ameaçam denunciar a sua esposa, Amanda, como cúmplice nos contrabandos, ele revela que o grupo está escondido no andar -4 da base. Dev, que acompanhava a missão no centro de comando da base, percebe as movimentações e alerta o Ed e os outros que os seguranças da base estão a caminho, permitindo que eles fujam e se refugiem na área norte-coreana com o Lee, mas na confusão, o Gerardo é capturado. Sem alternativas, Ed apresenta uma nova ideia: usar um rádio de comunicação dos norte-coreanos para se comunicar com a Samantha na Ranger 2. Com instruções do Ed, Samantha sai da nave e manualmente ativa o sistema de segurança nos motores, impedindo que eles parem de funcionar, empurrando assim o asteroide para a órbita de Marte. Palmer, sobre ordens da Danny, também é enviado para fora da nave para impedir a Samantha. Ele consegue afastar ela temporariamente do dispositivo, mas Samantha consegue voltar, garantindo o plano do seu grupo. Enquanto isso, na Terra, Aleida descobre sobre a morte do Sergei e conta para Margo, que, sem chão, confronta a Irina. Margo, movida pela raiva e pela dor, convence a Aleida a trabalharem juntas em um ato final. As duas criam um código que cancela a tentativa da NASA e da Roscosmos de desativar o sistema de segurança da Ranger 2 remotamente, garantindo que o asteroide permaneça em Marte. Margo se justifica dizendo que esse é o caminho do progresso, porque, como o Sergei tinha falado, se o asteroide fosse mandado para a Terra, o programa de exploração de Marte inevitavelmente seria cancelado. Não fica 100% claro quem foi o responsável pelo sucesso do Ed, Dev, Aleida e Margo, mas o grupo conseguiu, e o asteroide fica preso na órbita marciana, dando continuidade, ainda que forçada, ao programa espacial de Marte. Na Happy Valley, o caos toma conta quando Houston ordena que Mike e Timur juntem os seguranças da base e, armados, invadam a área norte-coreana. Ao mesmo tempo, Ilaya liberta Miles e Gerardo,
desencadeando uma rebelião generalizada e a porrada come solta dentro da base. No meio da confusão, Nate, que tinha encontrado a arma que o Lee ia usar para se matar quando a Dany encontrou ele lá na terceira temporada, dispara acidentalmente, ferindo gravemente a Dany. Ela tem que ser operada às pressas pelo Dimitri e por pouco sobrevive. Margot assume total responsabilidade pelo código que sabotou a operação, protegendo assim a Aleida, mas como consequência, ela é presa e levada pelos soviéticos, marcando um fim trágico para sua trajetória. Irina, ao retornar para Roscosmos, se encontra em uma posição fragilizada. Na sua sala, agentes da KGB esperam por ela, revirando tudo e sinalizando o fim do seu poder e provavelmente a sua morte. Como de costume, temos então um salto temporal, de 2003 para 2012, mostrando que o asteroide Cachinhos Dourados ainda está preso na órbita de Marte e sendo minerado lá, inclusive com uma base nova e uma mega estrutura chamada de Estação Kuznetsov. E é assim que termina a quarta temporada de For All Mankind da Apple TV. Para mim, essa temporada não terminou com tantas perguntas como de costume, mas isso não me deixou menos ansioso para saber o que vai acontecer em seguida. Será que a Margot foi realmente morta pelos soviéticos depois de assumir a responsabilidade pela sabotagem? Será que vai parar tudo em Marte? Ou será que novos avanços tecnológicos vão acontecer? Não sei se você lembra, mas o projeto da Kelly parecia muito promissor. Será que o próximo passo vai ser a descoberta de vida fora da Terra? Para sabermos tudo isso, só esperando a próxima temporada, que até o momento da gravação desse vídeo ainda não tem data exata para sair, mas nos fóruns do Reddit, os fãs acreditam que seja entre a primavera e o verão americano, ou seja, entre março e setembro de 2025. Agora sim você está preparado. Pode correr para a Apple TV para curtir a nova temporada que vai estar insana. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like e me diz aqui nos comentários se esse resumo te ajudou a relembrar tudo o que aconteceu. E também, se eu esqueci de alguma coisa importante, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu tô sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes pra você. E também, ativa o sininho aí. Assim, quando sair um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha pra falar pra você. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo e boa maratona pra vocês.